Olá, turma! Hoje nós falaremos sobre a condutividade em elétricas em sólidos e falaremos um pouco das suas aplicações. Bem, nós vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre a teoria do orbital molecular, que é uma teoria utilizada para explicar a formação das ligações químicas. Bem, para a gente falar de ligações químicas, a gente costuma utilizar um exemplo mais simples. Nós vamos falar da molécula de hidrogênio. Como é que nós podemos explicar a formação das ligações da molécula de hidrogênio? Bem, se nós pensarmos que um átomo de hidrogênio tem apenas um elétron e esse elétron está em um subnível 1s, como dois átomos de hidrogênio podem interagir? Fazendo uma breve revisão, nós vamos ter o seguinte: um orbital 1s, que tem um formato esférico do oxigênio, interage com outro orbital 1s, e aí nós vamos ter duas possibilidades. Se esses orbitais são representações de funções de onda, ou são funções de onda que representam os elétrons ou o elétron que está em cada átomo, nós vamos ter uma primeira possibilidade, que é a formação de orbitais moleculares ligantes, e uma segunda opção, que é a formação de orbitais moleculares antiligantes. É mais prático nós representarmos isso em termos de energia. Se nós utilizarmos um diagrama em que a energia aumenta de baixo para cima, nós podemos representar os orbitais 1s de cada átomo de hidrogênio, aqui de lados opostos, e nós podemos observar quais são as interações. Bem, esses orbitais aqui podem interagir formando um orbital sigma, que é um orbital molecular ligante, e um orbital do tipo sigma asterisco, que é um orbital molecular antiligante. Então nós podemos aqui indicar a origem desses orbitais. Como cada átomo de oxigênio tem um elétron, nós podemos representar o elétron na forma de spins, os dois elétrons vão ocupar um orbital molecular antiligante. Então aqui nós temos dois grupos. Orbitais ligantes, são esses orbitais aqui de mais baixa energia, quando comparado com os átomos, e os orbitais antiligantes, que são esses orbitais aqui de mais alta energia. E o que acontece se nós tivermos um átomo que seja, melhor dizendo, uma molécula que seja formada por mais de dois átomos? Bem, nós podemos pensar num átomo ou em átomos de um metal formando ligações. Vamos pegar o átomo de sódio. Bem, se nós observarmos o sódio e pensarmos numa molécula, digamos, formada por dois átomos de sódio, nós vamos fazer uma representação aqui de maneira mais prática, ainda indicando a energia como aumentando de baixo para cima. Nós teremos o seguinte: cada átomo de sódio tem um elétron no subnível de mais alta energia, no subnível da camada de valência. Então, esses dois elétrons dos dois átomos de sódio vão passar a ocupar um orbital molecular ligante, quer dizer, ocorre um abaixamento da energia quando da formação dessa molécula. Dessa forma, nós podemos pensar em moléculas que tenham 3 átomos de sódio, 4 átomos de sódio ou um número suficientemente grande, N átomos de sódio. Como nós sabemos, os metais tendem a formar ligações com uma quantidade grande de átomos. Então, os elétrons desses átomos vão ocupar os chamados orbitais moleculares ligantes, enquanto serão formados orbitais moleculares antiligantes que têm energia mais alta. Então aqui nós conseguimos observar uma distribuição bem nítida. Os orbitais ligantes são ocupados por elétrons, os orbitais antiligantes ficam desocupados. Existe uma fronteira que nós chamamos, nós chamamos isso de gap, e podemos identificar em relação à energia desse gap, que no caso dos metais como o sódio, nós vamos ter essa fronteira sem diferença significativa, ou seja, o chamado HOMO, que é o orbital molecular ocupado de mais alta energia, está no mesmo patamar que o LUMO, que é o orbital molecular antiligante de mais baixa energia. Veja, nós temos aqui orbitais moleculares vazios e embaixo temos orbitais moleculares ocupados. Isso nos dá uma dica importante sobre por que os metais são ótimos condutores de eletricidade. Imagine um sistema como esse que é submetido a uma diferença de potencial. Esses elétrons que estão nos orbitais ligantes podem rapidamente acessar os orbitais antiligantes, olha, não existe diferença de energia entre eles, e os elétrons podem fluir através desses orbitais. Então, devido a essa baixa ou inexistente energia, diferença de energia entre os orbitais ligantes e os orbitais antiligantes, os metais conduzem a eletricidade de forma prática, como nós observamos. De fato, nós podemos representar esses orbitais moleculares ligantes como bandas. Esse termo banda é muito comum em determinadas áreas das ciências para indicar quando você tem um conjunto de linhas muito grandes. Esse conjunto de linhas seriam os orbitais moleculares. Então nós teríamos uma banda que nós chamaríamos de banda de valência, que
seria a banda ocupada pelos elétrons. E nós teríamos uma outra banda aqui em cima, formada pelos orbitais antiligantes, que seriam a nossa banda de condução. Os elétrons ocupam as bandas de valência, mas fluem através da banda de condução. Se nós não observarmos diferença de energia, muitas vezes há inclusive uma sobreposição entre essas bandas, indica que o material é um condutor, tipo dos metais, ok? Bem, dada essa propriedade, nós também vamos observar algumas substâncias que não conduzem eletricidade e outras que têm propriedades similares, que são não tão bons condutores nem tão bons isolantes, são semicondutores. E um exemplo típico de um semicondutor é um transistor. Você pode não identificar de imediato, mas talvez uma das grandes invenções do século XX foi a invenção do transistor, que permitiu que fossem criados os circuitos eletrônicos, e a partir daí nós temos toda essa revolução tecnológica que nós temos experimentado. Agora, o que poucas pessoas sabem é que a natureza química do transistor responde pelas propriedades, de modo que se nós conseguimos entender um pouco dessas propriedades, nós vamos ter muito mais familiaridade com esses aspectos da química aplicada a um material bastante útil. Por exemplo, nós vimos que um material condutor é um material tipicamente metálico, apresenta propriedades típicas de um metal. O que seria um material isolante? Um material isolante é aquele que tem a camada ou a banda de valência com energia muito diferente da banda de condução. Quer dizer, para ocorrer a condução de eletricidade, deve ser necessário ser aplicada uma diferença de potencial tão grande que os elétrons consigam ultrapassar essa barreira energética aqui. Isso que nós chamamos de gap ou band gap, a energia de gap, a energia desse intervalo. Porém, existem algumas substâncias que podem ter, por exemplo, uma pequena quantidade de elétrons na camada ou na banda de condução. Isso faz com que a possibilidade dos elétrons fluírem através da banda de condução seja maior. Nesse caso aqui nós temos os chamados semicondutores. Desse modo, é importante nós fazermos uma distinção que fique bem claro o que é um condutor, um material isolante e um material semicondutor. É mais razoável nós imaginarmos essa propriedade que já foi discutida do condutor e contrastar com a propriedade do isolante. E aí nós utilizamos o meio termo, digamos assim, para falar de semicondutores. Bem, aqui há um exemplo de algumas substâncias que permitem a gente ter uma ideia mais clara disso. Por exemplo, estânio e chumbo são exemplos típicos de metais. Esses materiais são condutores, como nós bem sabemos, e a lacuna entre as bandas, ou seja, a energia de band gap, é zero, não há diferença entre elas. Se nós observarmos o diamante, que é uma forma do carbono, nós percebemos que a lacuna energética é de cerca de 520 kJ por mol. Isso faz com que o diamante seja um material isolante, ou seja, ele não conduz eletricidade, isso porque essa energia de band gap aqui corresponde a... são valores próximos a de uma energia de ligação. Por outro lado, nós temos estruturas aqui como o silício, o germânio e o estânio, só que em uma outra estrutura cristalina, que tem valores de energia de band gap de algumas dezenas ou, no caso do silício, aqui pouco mais de 100 kJ/mol. Esses materiais são ditos serem semicondutores, porque, embora eles apresentem uma energia de band gap maior que zero, essa energia não é tão alta, a ponto dela ser ultrapassada quando em determinadas situações. Como é que a gente pode classificar os semicondutores? Bem, os semicondutores geralmente podem ser dopados. Aqui a gente tem uma representação de uma estrutura do silício em que é feita a dopagem com o fósforo. Bem, o fósforo é um elemento químico que apresenta uma quantidade maior de elétrons do que o silício. Isso significa, se nós considerarmos inicialmente o silício como sendo um semicondutor, quer dizer, a energia de band gap aqui é uma energia pequena, e nós adicionamos pequenas quantidades, por isso o termo dopagem de fósforo, por exemplo, nós vamos fazer com que uma pequena quantidade de elétrons adicional seja inserida. Ora, a camada de valência aqui, ou a banda de valência, já está completa. Então, a única opção desses elétrons estarem ocupados seria na banda de condução. Desse modo, esses elétrons aqui, esses elétrons adicionais que foram colocados por conta da adição do fósforo, eles se situam de tal forma que eles podem facilmente ser deslocados ao longo da camada ou da banda de condução. Isso faz com que, por exemplo, numa variação de temperatura, você mude um sistema isolante para um sistema condutor. Nós podemos ter uma situação análoga, só que
tendo a dopagem feita mediante a adição de um elemento químico que tem menos elétrons do que o silício. É o caso do boro, por exemplo. O boro, quando adicionado nesse sistema, ele, por apresentar uma quantidade menor que o silício, faz com que a quantidade de elétrons menor do que o silício, faz com que a quantidade total de elétrons seja menor comparada com o silício. E aí nós percebemos que aqui nós vamos ter uma parte da banda de valência que vai estar desocupada. Ou seja, os elétrons da banda de valência podem fluir para essa região, digamos assim, em que a condução de eletricidade pode se dar de maneira simples. Convém ressaltar que essa dopagem ela deve ser feita em quantidade muito pequena, de modo que a estrutura do silício não seja comprometida, de modo que assim nós temos a dopagem mediante a diminuição de elétrons ao todo, ou seja, nós teríamos uma dopagem do tipo positiva, nós chamamos de P, e no caso anterior nós teríamos uma dopagem do tipo negativa, que nós chamamos de N. E aí nós classificamos os semicondutores em duas categorias, um semicondutor dopado do tipo N e um semicondutor dopado do tipo P. Por que isso é importante? Porque uma aplicação fundamental dos semicondutores é justamente com diodos, e nós conhecemos vários exemplos. E os diodos são, na sua definição mais simples, agregados formados por semicondutores do tipo P e semicondutores do tipo N. Tá? Então, para nós entendermos melhor o funcionamento dos diodos, nós precisamos primeiro entender os tipos de semicondutores que podem ser gerados. Existem vários outros exemplos. Quando vocês estiverem aprofundando o conhecimento no livro-texto, vocês vão perceber que essa definição inicial é apenas uma apresentação para que vocês possam expandir um pouco mais o conhecimento. Ok, fazendo um resumo, aqui nós temos do lado esquerdo um semicondutor do tipo N. Reparem que ele tem mais elétrons do que o silício original, por exemplo. E aqui do lado direito nós temos um semicondutor do tipo P, ele tem menos elétrons. Qual dos dois é mais eficiente? Depende do tipo de material. Isso é uma classificação, nós estamos usando o silício como base, mas nós podemos ter outros exemplos em que há essa variação. Em relação às aplicações, nós vamos falar um pouquinho do diodo. Aqui nós temos a representação de um diodo. Reparem aqui do lado esquerdo, nós temos um semicondutor do tipo P e do lado direito um semicondutor do tipo N. Fica fácil perceber isso, porque aqui estão chamados os elétrons em excesso e aqui a gente tem os chamados buracos eletrônicos ou as cargas positivas. Notem que aqui nós temos a identificação do chamado sentido direto, ou seja, nós temos a aplicação de uma diferença de potencial e essa diferença de potencial faz com que os buracos positivos, onde há a carência de elétrons, eles fluam nesse sentido, eles fluam em sentido da carga negativa, enquanto os elétrons do semicondutor fluem no sentido da carga positiva, do polo positivo, melhor dizendo. Então, o que nós observamos aqui é a transferência de carga, portanto, a eletricidade sendo conduzida. Quando esse circuito é ligado no sentido inverso, ou seja, quando nós temos uma situação semelhante a esse tipo, nós percebemos que as cargas dos semicondutores elas se direcionam de forma oposta ao caso anterior, e no meio aqui nós temos uma região onde não existe cargas. Se não existe cargas aqui, nós temos um circuito que não está fechado, ou seja, nós temos um sistema que não conduz eletricidade. E basicamente, essa é a lógica de condutividade de um diodo. No sentido direto, há condução de eletricidade, no sentido inverso, não há condução de eletricidade. E quais seriam os diodos que nós podemos mencionar? Temos um exemplo muito simples, que são os LEDs. São diodos de emissão de luz. Esses materiais, eles apresentam algumas propriedades muito interessantes. Por exemplo, eles produzem luz consumindo muito menos eletricidade, especialmente pelo fato que não há dissipação de calor grande, como acontece, por exemplo, nas lâmpadas halógenas. E nós podemos ter variedades imensas de LED de diferentes cores. Claro que ainda são materiais relativamente caros, no entanto, do ponto de vista ambiental, é pertinente nós compreendermos a sua utilização e compreendermos como eles podem ser eventualmente aprimorados. Mas como é que funciona um LED? Bem, nós vimos o princípio básico de funcionamento de um diodo. Nós podemos representar o funcionamento de um LED através do seguinte diagrama. Vejam, se nós representarmos a energia aumentando de baixo para cima e fizermos a representação de dois semicondutores do tipo do tipo N e do tipo P, e se nós promovermos a junção desses dois, aqui nós chamamos a atenção para o que nós chamamos de junção PN, um semicondutor P e um semicondutor N,
nós podemos imaginar uma diferença de potencial sendo aplicada, está aqui a representação de uma bateria, e a gente observa um fluxo de elétrons. Ora, esse fluxo de elétrons aqui, pessoal, faz com que os elétrons do semicondutor do tipo P, reparem que nós estamos falando de elétrons que estão no equivalente à banda de valência, fluam para a banda de condução do semicondutor do tipo P. Ora, a banda de condução do tipo P, ela está aqui em uma região energética mais baixa do que a banda de valência do semicondutor do tipo N. Então, significa dizer que esses elétrons aqui, quando fluem, eles vão ter que baixar um pouquinho a energia. Quer dizer, quando se baixa essa energia, a energia vai para onde? Bem, essa energia é liberada na forma de luz. Quer dizer, esse valor de band gap aqui pode ser preparado de tal forma que a energia liberada corresponda à luz visível. E é esse o princípio de funcionamento do LED. Os elétrons são forçados a se deslocar por meio de uma diferença de potencial e esse deslocamento repercute na luz que é liberada. Aqui a gente tem uma representação um pouquinho mais detalhada em que a gente teria o equivalente aos elétrons do semicondutor do tipo N e aqui a gente teria os buracos, que é a representação de cargas positivas do semicondutor do tipo P. E aqui nós temos a diferença de energia, que nós chamamos de energia de band gap, que é representado por EG. E essa energia aqui, como nós mencionamos, ela pode ser feita de tal forma que a luz emitida corresponde à faixa do visível. Se você variar a composição dos materiais, você vai ter diferença dessas energias. Logo, as cores das luzes obtidas vão também ser diferentes. Ok? Bem, e aí nós temos uma aplicação que seria o inverso de um LED, que seriam as células fotovoltaicas. Vejam nessa representação que nós temos o seguinte, o sistema é semelhante ao anterior, no entanto, essa diferença de potencial, ela não é inserida no sistema. Na verdade, o que nós temos é luz solar, por exemplo, sendo incidida sobre uma superfície de um semicondutor do tipo P, e se essa energia for absorvida pelo sistema, o elétron vai ser promovido para um estado ligeiramente mais energético. Esse estado mais energético seria a banda de valência do semicondutor que está na junção, que seria o semicondutor do tipo N. Então, esses elétrons, por meio da ação da luz, seriam forçados a seguir um caminho de mais baixa energia para um caminho de mais alta energia e podem ir para uma bateria, onde a energia pode ser armazenada ou então ser utilizado diretamente em uma determinada aplicação. Se nós observarmos essa outra representação, no mesmo molde da anterior, nós temos um sistema em que aqui os elétrons são promovidos e por conta da luz que está sendo absorvida, e esses elétrons fluem gerando a eletricidade. É exatamente esse o princípio. Outras aplicações interessantes podem ser feitas quando essas células fotovoltaicas são constituídas por camadas distintas. Aqui nós temos uma representação mais genérica, em que, por exemplo, nós temos um semicondutor do tipo N, em que o galho está sendo adicionado no arsênio. Nós temos um outro semicondutor do tipo N, formado por alumínio, índio e fósforo, outro tipo N, galho, índio e fósforo, e assim por diante. Tanto a composição como as dimensões desses semicondutores podem ser variados. Então, existem vários grupos de pesquisa que trabalham fazendo essas modificações, tentando otimizar o sistema, de modo que seja possível, digamos, coletar a maior quantidade de luz para converter em energia. Nós dissemos há pouco que o LED ele funciona consumindo uma pequena quantidade de energia convertendo em luz. Então, o raciocínio inverso para uma célula fotovoltaica é que você precisa de muita luz para gerar uma pequena quantidade de eletricidade. Qualquer estudo, qualquer desenvolvimento tecnológico que permita nós termos um rendimento melhor faz com que o próprio preço das células fotovoltaicas se torne mais acessível. Embora a tecnologia muito promissora, ainda é um pouco cara e, portanto, ainda pouco utilizada. Mas, sem dúvida, é algo bastante promissor e nós devemos conhecer a fundo. Para finalizarmos a aula, nós vamos mencionar ou falar rapidamente sobre materiais supercondutores. Olha que interessante, aqui nós temos um exemplo de um material que está super refrigerado, temperaturas muito baixas, e esse material, por conta da sua própria estrutura química, ele apresenta uma propriedade bastante peculiar. A resistência elétrica desse material em determinadas temperaturas é zero. O que significa isso? Aqui embaixo nós temos um ímã colocado e aqui em cima o supercondutor. Se esse supercondutor for colocado em contato com o ímã e colocado em movimento, o que nós temos é o seguinte: o
os elétrons que compõem essa estrutura, eles podem fluir sem sofrer nenhuma resistência. E quando nós temos uma carga em movimento, nós temos a geração de um campo magnético. Então, esse material supercondutor se comporta como um ímã. E aí ele vai se repelir em relação a outro ímã e nós observamos esse efeito fantástico aqui de repulsão. Existem aplicações em andamento, por exemplo, para trens de alta velocidade em que os trilhos são formados por materiais superparamagnéticos, materiais supercondutores que apresentam esse comportamento. Qual é o único problema? Qual seria o principal problema? É que para nós termos esse tipo de comportamento é necessário uma temperatura muito baixa. Embora nos últimos anos nós tenhamos tido resultados importantes em relação a aumentar essa temperatura, até que nós um dia cheguemos a uma temperatura ambiente, por exemplo, aí sim nós teríamos aplicações em larga escala. Um exemplo típico de um material supercondutor é um óxido de ítrio, bário e cobre. E se nós observarmos aqui essa estrutura, nós vamos observar algumas características importantes, mas talvez a mais relevante seja o fato de elementos como, por exemplo, o próprio bário ou ítrio, ele não tem um número de oxidação inteiro, quer dizer, as células unitárias podem ser ligeiramente diferentes umas das outras. Em uma pode ter um átomo de ítrio, em outra pode não ter, e aí como consequência, como resultado final, nós temos número de oxidação não inteiro. Isso gera e é responsável pelas principais propriedades de materiais supercondutores. Existem várias outras propriedades, mas para o intuito da nossa aula, nós conseguimos abordar de maneira razoável. Então, com isso, recomendo que todos não deixem de ler o material complementar e, com base nisso, novas discussões possam ser geradas. Obrigado mais uma vez pela atenção, até nosso próximo encontro.